Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Põe tua mão, minha rainha, põe tua mão antes da minha. Nossa Senhora sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, famílias católicas, famílias que estão sonhando com uma educação autenticamente católica. Que bom gravar esse segundo vídeo, ainda sobre a natureza da educação. Então, já temos um primeiro vídeo sobre essa temática, segundo o Catecismo da Educação, do abade René Bettelheim, e quero agora dar essa sequência partindo daquilo que já vimos inicialmente. Vimos então o que é a palavra educação, etimologicamente, o que significa, toda a formação da criança num homem, do homem num cristão num santo. Vimos também que há uma palavra que é mais expressiva ou pode também expressar a educação, que é enobrecer, e finalizamos com a definição, então, do que é educação. A arte de cultivar, exercitar, desenvolver, fortificar e polir todas as faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas, para que, na sua integridade, elas possam chegar na perfeição da sua ação. Isso é, então, a educação. Mas ainda nós vamos entender um pouco mais, sobretudo no fim desse vídeo, sobre o que se trata, de fato, então, da educação. A educação é isso, mas como se aplica, de fato? E qual é a finalidade, o foco? Nós vimos, num autopensamento, a finalidade, a obra é justamente a eternidade. Mas ele se dá por um processo. Mas antes disso, vamos entender juntos o que o abade nos coloca em cada uma dessas palavras, o que ele quer dizer em cada uma dessas palavras. Apesar de relativamente simples, vamos tomar aqui para maior entendimento e crescimento daquilo que é a educação nas nossas vidas, como uma generalidade, assim como esse primeiro trecho do Catecismo da Educação, a generalidade da educação. Então, primeiro ponto é a arte de cultivar. Por que se define a educação como arte de cultivar? Tal qual um jardineiro procede numa plantação, né, num plantio, a educação procede dessa forma. O jardineiro que cuida da semente, que planta, que cuida do terreno, que depois de plantada, para que ela possa desabrochar, florescer, frutificar, rega aquela semente, cuida para proteger do sol, entre outras atividades. A educação também tem todo esse cuidado, tem toda essa particularidade de realmente ir cuidando das etapas, tal qual um cultivo de uma planta, o cultivo que o jardineiro, o agricultor irá realizar. Então, a educação é a arte de cultivar justamente por isso. E ela cultiva como? Ela cultiva pelos cuidados físicos, pelo ensinamento intelectual, pela disciplina moral e pelos meios sobrenaturais. Daí nós vemos, então, que a educação é a arte de cultivar, desenvolver, fortificar, exercitar, polir as faculdades físicas, então os cuidados físicos, as faculdades intelectuais, ou seja, pelo ensinamento intelectual, a disciplina moral e a graça dos meios sobrenaturais, as faculdades religiosas. Então, é assim que se define a educação como a arte de cultivar. Mas também é definida como a arte de exercitar. Não há educação se aquele que está ensinando e aquele que está aprendendo, sobretudo aquele que está aprendendo, não se põe no exercício daquilo que está sendo aprendido. E aqui nós vamos entender que o exercício de todas essas faculdades,
as realidades físicas, as realidades intelectuais, as realidades morais e as realidades religiosas. Essas faculdades não se desassociam, elas estão unidas na educação. Precisa-se, então, colocar em prática, precisa-se colocar justamente numa disposição de exercitar. Aqui, o Abade coloca para nós que a educação ela é, sim, uma realidade de autoridade. Então, quem educa exerce uma autoridade, mas precisa estar ligada também com o respeito do educando. Unindo, então, a autoridade e o respeito, gera-se essa abertura para o exercício. Então, aquele que educa vai propor atividades para que realmente a criança ou aquela pessoa que está aprendendo saia da sua comodidade, se esforce para realmente aprender. Em uma única palavra, aquele que educa fala concorrer eficazmente para a sua própria educação. Então, para aquela pessoa ir crescendo na educação. E jamais se educa uma criança sem o seu próprio esforço ou contra a sua própria vontade. Isso é muito prático aqui para nós também. Você vai aprender algo, eu vou aprender algo com esse vídeo, justamente se você estiver aberto, se a sua vontade estiver inclinada a aprender. Senão, não será frutuoso para ninguém. A educação também é a arte de desenvolver. Aqui, o Abade coloca um trecho que é muito importante entendermos. Ela só cultiva e exercita, age e faz agir a fim de desenvolver. Então, não é algo que para em si mesmo, ela gera esse desenvolvimento, esse crescimento, tal qual uma planta, para que as nossas capacidades, de novo, físicas, intelectuais, morais e religiosas, se desenvolvam. Ele coloca aqui que o próprio desenvolvimento já é próprio da natureza. Então, basta contentar-nos em seguir e ajudar essa natureza realmente de nos desenvolvermos nas plenas capacidades. A educação, então, deve seguir e ajudar a natureza em todos os terrenos, sem desampará-la, sem esquecer, pensando realmente em desenvolver o todo, o homem todo. Na sequência, nós vemos que também a educação se define como a arte de fortificar. E aqui, em uma frase, ele resume: porque desenvolver sem fortificar equivaleria praticamente a destruir. Então, nós podemos pensar justamente num músculo, se aplicado a alguma droga, enfim, algum suplemento, ou melhor, algum anabolizante, ele pode até crescer, ele pode até aparentemente desenvolver, mas sem realmente ter a força, ele se torna algo quase que inútil. Quem sabe visualmente algo impressionante, a educação também, até se desenvolver, pode impressionar as pessoas, mas se não estiver fortificada de fato, não cumprirá bem o seu papel. E ele coloca também que no próprio Evangelho indica o duplo progresso de Jesus. O menino crescia, ou seja, desenvolvia-se e fortificava-se. Lucas 1 e Lucas 2. Vemos aqui então a realidade de fortificar. Por fim, é a arte também de polir. Ela não para somente numa necessidade, numa condição de existência. É também uma prenda adorável, é um crescimento, é uma forma de embelezar a nossa vida, embelezar a nossa natureza. É a arte de desenvolver a virtude e torná-la mais bela, de ir realmente polindo, ir realmente lapidando, ir tornando belo aquele diamante que estava escondido e foi sendo realmente lapidado, foi sendo realmente desenvolvido, polido para brilhar em toda a sua capacidade e essência. E a polidez, ele vai dizer aqui, foi sempre um dos mais belos caráteres da educação. Afinal, ela, se bem entendida, ela faceta o espírito, pule o caráter e os costumes.
Então, toda a vida daquele que é bem educado vai sendo transformado, vai sendo polida. Aqui, para fechar, ele coloca que as faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas foram mencionadas justamente porque nós estamos falando de uma integridade, de o ser total, do homem todo. Mens sana in corpore sano. Aqui, justamente para levarmos ao pé da letra a vivência de uma alma sã num corpo vigoroso. Então, essa é a integridade. Para fechar, então, agora sim, do que se trata então na educação? Quando nós falamos educação, sim, nós vimos aqui a definição, arte de cultivar, de exercitar, desenvolver, fortificar e polir todas as faculdades, mas do que se trata isso? Se trata de formar o homem. O homem com suas faculdades gerais e as suas qualidades individuais, tal qual o exigem a sociedade e a religião. Formar, então, o homem de razão, de senso e de gosto, o homem de imaginação regrada, o homem de coração, o homem de vontade firme, o homem como foi criado por Deus e regenerado por Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de educação, a primeira coisa do que se trata é formar o homem como um todo, sobretudo alcançando a plenitude daquilo que ele foi criado por Deus. O homem de fé e de consciência, o homem de seu século e de seu país, no sentido mais íntimo, mais específico, mais perfeito dessas palavras, do seu país e do seu século. Um homem situado no seu tempo e situado na sua realidade, na sua localidade, defendendo o seu país, exercendo a sua vocação, as suas realidades, que é chamada dentro do local onde está, no tempo em que está. Sertilanes vai dizer justamente isso, para que nós possamos assumir o tempo que nós estamos, não pensar que como seria bom se estivéssemos nascido em outros tempos, ou mais para frente seria melhor. Não, é no tempo que nós estamos. Então, primeiro ponto, se trata de formar o homem. O segundo, de formar o eleito e o herdeiro de Deus. Aqui, Joubert nos coloca uma frase que muito precisamos meditar, sobretudo os pais. Ao educares uma criança, pensai na sua eternidade. Pensai na sua eternidade. Nós não estamos educando uma pessoa para realidades terrenas meramente. Estamos educando para a eternidade. Então, quando nós pensamos na educação, precisamos pensar em formar o eleito, o herdeiro do céu. Aqui, Rosier coloca as mães para que elas estejam realmente voltadas a entender isso. Quando elas olham para aquele bem precioso nos seus braços, com muito esmero, com muita dedicação, elas precisam ali tomar aquele ato, aquele olhar, justamente para ler neles os deveres mais austeros. Porque a maternidade é um sacerdócio, a maternidade é um plano divino, é um apostolado para formar o eleito do céu. E ele coloca que se assim não o fizerdes, melhor seria nunca terdes um filho. Nós também, enquanto aqueles que querem auxiliar nessa educação católica realmente, precisamos tomar as crianças e tomarmos uns aos outros como uma grande formação para o céu. É isso que o Abade quer nos ensinar nesse momento. Que Nossa Senhora cede da sabedoria e interceda por nós, para que possamos realmente crescer nessa arte de cultivar, de exercitar, de desenvolver, fortificar e polir todas as nossas faculdades morais, físicas, intelectuais e religiosas, para assim formarmos bem e formarmos para o céu.